Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de Educação de São Paulo, também pela TV Educação. Eu sou o professor Osmar. Eu vou conduzir e trabalhar mais uma aula de matemática aqui para o 7º ano do ensino fundamental. Hoje comigo, professora Alessandra. Bom dia, Alê. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, professores. Aqui já está uma galera colocando bom dia, oi, essa é a ideia, que vocês sempre participam das nossas aulas, colocam respostas pertinentes aos exercícios, a maioria das vezes todas certas, que é isso que eu amo em vocês, e eu espero que a aula de hoje não seja diferente, embora a gente vai continuar falando de proporcionalidade, mas eu conto com a participação de vocês, uma participação produtiva aqui no chat. É verdade, pessoal do 7º ano, aula cedinho, né? Mas o pessoal se dispõe, abre lá o seu aplicativo, assiste por outros caminhos também, estão sempre participando, sempre nos ajudando. O que é a aula, né? A aula, eu sempre falei que a aula nunca é singular, né? A aula sempre é plural. Então, não tem como você dar uma aula falando na primeira pessoa, né? Então, não existe eu para se dar uma aula, somos nós. Então, assim, é extremamente importante a participação, os comentários de cada um de vocês. A gente sabe das dificuldades, de N situações que envolvem o cotidiano, até mesmo da família, essa problemática toda desse vírus, essa questão toda, o próprio distanciamento da escola, dos amigos. A gente compreende tudo isso porque a gente vive educação, podem ter certeza. E o produto que a gente tenta oferecer aqui para vocês, ele é planejado, ele é repetitivo muitas e muitas vezes, ele é filtrado, é analisado por muitas pessoas, tá, ok? Mas a gente sempre está aí tentando passar o melhor para vocês. E essa pluralidade que o Osmar está falando envolve quem? Nós aqui. Vocês, alunos, por exemplo, da Escola Hermínia de Andrade, da Escola José Muniz, lá de Iguape, os professores, sem dúvida, né, que, por exemplo, nós temos aqui vários, mas o professor Paulo, a professora Érica, a professora Zenaide. Então, a gente precisa de todo esse conjunto para que a coisa funcione, mas vamos voltar para a proporcionalidade. É isso aí, ok? Vai aparecer na tela de vocês. Aí, o foco da aula de hoje, proporcionalidade, aí vamos falar na terceira parte desta aula. Ela requer de você bastante atenção, porque a gente vai falar de grandezas inversamente proporcionais, tá ok? Habilidade aí para os professores, né, para a gente desenvolver, tentar trabalhar dentro da nossa rotina, né? E para a gente é F07MA17, que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam variação de proporcionalidades direta e inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. A gente vai falar de tudo isso hoje aqui nessa aula. Os objetos do conhecimento, né, que a gente vai trabalhar para chegar, né, para atingir essa habilidade, são problemas envolvendo essas grandezas diretamente e inversamente proporcionais, foco da aula de hoje. Beleza? Bom, relações de grandeza. Como essa é a terceira aula, né, a gente sempre volta um pouquinho lá nas definições, não é isso? Então, nós já vimos que em diferentes grandezas, tá? E quando comparamos duas delas, estabelecemos uma relação entre elas por meio de uma divisão. Aqui, Alessandra, eu grifaria basicamente duas palavras, né? A primeira já está em vermelho, né, que é a razão, e a segunda é comparação, né? Então, quando a gente... Na direita. Na direita. Tá. Vai. Aqui. Mais um. É isso, mais um. Aí. Canetinha. Isso. Okay. Não precisa. Isso. Caneta. Aí. Tá ok? Então, eu grifaria aqui duas palavras. Aqui está em vermelho. Tá ok? A palavra comparação e a palavra razão. E a palavra razão aqui, a gente martela, né? A gente insiste muito nisso porque é fundamental, né? Entender esses conceitos, entender essas fundamentações todas em matemática é extremamente importante, né? Porque na realidade o que acontece? Você precisa recorrer, né, a conceitos anteriores, né? Se você chegou, por exemplo, no 9º ano com dificuldades, por exemplo, em um determinado conteúdo, provavelmente a dificuldade ela não está lá no 9º ano.
Ela ficou em algum momento lá atrás, e aí a gente tem que retornar, tal. Então é isso que a gente procura fazer nessas aulas, né? Conceituar, dar os fundamentos extremamente importantes e necessários para você desenvolver as habilidades que são propostas, beleza? E lembrando que quem está no 7º ano está aprendendo coisas que utilizará até o final aí da sua escolaridade básica, beleza. Correto? Tá, okay. E o que o Osmar falou é importante, a relação entre a razão e a divisão. É verdade, tá? A famosa fraçãozinha, né? Então, terás aqui alguma coisa A dividido por alguma coisa B. Muitas frações, né? Professor, é uma fração, é uma divisão. Mas isso aqui também é uma razão. É uma razão, né? Até em filosofia, para vocês terem uma ideia, se estuda a razão. Lógico, com outro foco, com outra situação, mas o princípio da coisa é a mesma. Na aula de hoje, tá? Aqui em azul mais claro, estudaremos as grandezas inversamente proporcionais, tá? Vamos com calma, vamos com paciência para você ter esses conceitos. Beleza? Vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais são definidas por também provocar uma variação na mesma razão, ou seja, essa razão aqui, ela vai mudar, tá ok? E ela vai envolver operações inversas. Bom, basicamente a gente não está falando de soma e subtração, estamos falando basicamente e essencialmente de produto, estamos falando de multiplicação e estamos falando de divisão. Tudo bem? Então, é essa a ideia que a gente vai carregar para essa aula de hoje. Tudo bem? Se uma grandeza dobra, tá? Dobrar é multiplicar, concorda, Alessandra? Correto. Tá? A outra é dividida na mesma proporção. Ok? Então, aqui a gente já tem as duas palavras-chave aqui desse texto, né? Se uma grandeza dobra, a outra divide. Então, por exemplo, o professor Osmar trabalhou 5 horas, tá? Ganhou 100. Se eu trabalhar 10 horas, ganharei 200, ok? Então, essas são grandezas diretamente proporcionais para o foco das aulas anteriores. Ontem eles viram isso. Ontem, beleza? Então, Correto. acontece. Tá? É essa a situação, tudo bem? Mas existe uma situação que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, ok? E é isso que a gente vai desenvolver no decorrer dessas próximas aulas. Acho que tem mais uma ou duas, não é? Tá? Então, o que acontece? Se uma grandeza é dividida, a outra é multiplicada. E aqui a gente tem uma situação bastante peculiar, viu, Alessandra? Que envolve grandezas inversamente proporcionais, que é a questão, tá, da velocidade e do tempo. Ok? Bastante comum, bastante rotineira, tá, na nossa rotina de vida. E aí o que você percebe? Uma situação bastante simples. Por exemplo, vamos imaginar que eu levo 1 hora daqui até Campinas, por exemplo, viajando numa velocidade média de 80 km por hora. Ok? Ótimo. Tá, então, sair daqui até Campinas, carro, tá? Velocidade média 100 km por hora. Tá ok? Se eu diminuir essa velocidade, tá? Por exemplo, se eu reduzir, fui até Campinas com uma velocidade de 50 km por hora, o que vai acontecer com o tempo da viagem? Vai dobrar. Por quê? Eu diminuí pela metade a minha velocidade, certo? 100 para 50. Exatamente. Então, o que acontece? Ela vai reduzir, mas não reduz de qualquer jeito. Ela vai reduzir proporcionalmente. Essa é a ideia. Exato. Tudo bem? Bastante comum, bastante convencional. Então, aqui a gente tem uma situação, sei lá, situação de um avião, né? Porque em condições normais você não vai ter nenhum veículo que em condições normais atinja 800 km por hora. Tá? É só uma situação problema, tá ok? Então imagina a situação aqui, ó, tá? Você tem uma velocidade, tá ok? Que no primeiro momento, 100, tá ok? E esse percurso de 100 km, tá ok? A distância aí, né? No caso seria, tá? Se faz em 8 horas. Tá ok? 200, 400 e 800. O que você percebe aí? Depois eu vou apagar essas listas vermelhas, vai aparecer a animação. Tudo bem? Olha o que acontece. 100 para 200, 200 para 400, 400 para 800, dobrou. Concorda? A velocidade. A velocidade, tá? E aí o que acontece? Proporcionalmente, guarda essa palavra hoje, esse tempo ele vai ser o quê?
Diminuído. Na né? mesma proporção. Na mesma proporção. Tá ok? E aí eu vou apagar e a gente vai demonstrar para você, vai aparecer a apagar toda, tá ok? E aí vai aparecer a situação. Apaguei? Não, você tirou a caneta. Tirei a caneta. Ok, caneta. Aí. Tá ok? E aí o que acontece? Vamos lá, você percebe, tá ok? Olha lá. Do 100 para o 200, a gente multiplicou por 2. Tranquilo? Ah, veja que na mesma proporção, do 8 para o 4, a gente fez uma divisão por 2. Um dobrou, o outro reduziu pela metade, que é a Exato. divisão por 2. Exatamente. Tá ok? Sempre pelo mesmo valor. Tá ok? Olha na sequência. Olha lá. Do 200 para o 400, houve uma multiplicação por 2 também. Proporcionalmente, outra divisão por 2. Beleza? Dobrei a velocidade mais uma vez. Exatamente. Reduzi o tempo pela metade mais uma vez. Beleza? Tá tranquilo? Fácil? Olha lá na sequência, já devem ter percebido que acontece, tá ok? Ó, lá na terceira situação, ó, estava lá no 400. Para atingir o 800, a gente multiplicou por 2 também. Dobramos novamente. Dobramos novamente. Proporcionalmente, o que acontece? O tempo. Reduzimos pela metade de novo, ou seja, dividimos por 2. Beleza. Então, a operação é inversa, para ver se eu entendi, Osmar. Manda. Operação é inversa, porque uma é multiplicação e a outra é divisão. Divisão. Só que o valor pelo qual eu multiplico e o valor pelo qual eu divido é exatamente o mesmo. Isso. Tudo bem? Vamos fazer uma simulação, Alessandro? Se esse 800 dobrasse, novamente, fosse lá para os 1.600, aquele 1 chegaria aonde? Então, meia hora. Meia hora. Tá ok? Porque então, a metade de 1... Exatamente. A gente está né? falando de tempo em horas. Em horas. Então, 1 hora, metade de 1 hora, 30 minutos. Exatamente. Absurdos, 1.600. Deixa para lá. Tem coisa que... Gente, a ideia é só vocês entenderem o contexto, tá bom? É só entender Ou o melhor, contexto. a operação, não nem o contexto, a operação. Em condições normais, a gente fala isso, né? Essa ideia de velocidade aí, pelo amor de Deus. Tá ok? Então, essa ideia é só para conceituar o exercício. Beleza? Acho que deu para ficar claro? Sim? Sim. Tá? O pessoal está reclamando aí, está elogiando. Como que tá, Alessandra? Olha, o chat está fechado, então não deu tempo de ninguém ligar com a gente ainda. Diretor, abre aí o chat para a gente ver o que o pessoal tá, né? Porque a gente vai se ajustando conforme eles mandam. Beleza? Tranquilo? Vamos dar na sequência, então. Inversamente proporcional. Olha lá o que acontece, tá? Em uma viagem, velocidade 100, 200, 400, 800. Aqui a gente chamou, tem um referencialzinho aqui, ó. O V de velocidade e o T de tempo. Tem um propósito aí, tá ok? Então aqui a velocidade 100 km por hora, temos um tempo de 8 horas. De 200, 4. 402, 801 e assim por diante. Beleza? Olha na sequência. O que você percebe aí? Que é extremamente importante, que a gente fez aí para você perceber. Olha, a gente vai encontrar uma constante aí nessa história, Alessandra. Tá? Perceba que se eu fizer o 100 vezes o 8, eu obtenho 800. São as particularidades aí que a gente, às vezes, deixa passar batido, mas é importante que você observe. Né? Aí chega o professor e fala, diz, poxa vida, nunca tinha observado isso. A partir de agora, você fica mais atento. Tá ok? Olha lá, se você pegar, aqui, tá vendo? Olha lá, o 200 vezes o 4, olha quem a gente encontra. Os mesmos 800. 400 vezes 2, os mesmos 800, 800 vezes 1, tal. Se tivesse o 1.600 vezes meio, daria lá os 800. mesmos 800. Perceberam essa relação que existe? Tá? Fácil de visualizar? Ela é importante. Por quê? Tá? Na sequência, o que acontece? O que é esse 800? Esse 800, eu não sei se você percebeu, espero que sim, o V a gente lá na ponta, né? Não vou lá, de velocidade e o T de tempo. Percebe que toda vez que eu faço o produto, que eu multiplico a velocidade vezes o tempo, eu encontro os mesmos 800? Foi isso que aconteceu. Então a gente já está criando o quê? Já está buscando caminhos, mecanismos para criar uma expressão algébrica que represente o quê? Sempre a mesma situação. Ou seja, a gente consiga generalizar, não precisa ficar fazendo tabelinhas eternamente. Beleza? É essa a ideia. Vamos dar sequência?
E aí o que que acontece? Tá? O que que a gente quer buscar aí? A gente quer buscar a velocidade. Ah, poderia buscar o tempo? Poderia, mas no caso aqui foi uma escolha da gente, tá? Encontrar a velocidade. Como que eu encontro a velocidade? Aí eu vou usar uma expressão, né? Em função do tempo. Tá? Então, o que acontece? Aquele padrão lá das equações que a gente usa, né? Vocês já estão acostumados. O equilíbrio. Tá, ok? Então, acontece. Ó, aqui eu vou dividir por t. Tá ok? Tá ok? Então, o equilíbrio, né? Ó, ela não vai se alterar. Nessa que eu dividi, o que que acontece? Ó, o t em cima, t embaixo. Numerador e denominador. O que que eu vou fazer? Cortar. Que é o que vai aparecer para vocês ali, ó. Nessa que eu cortei, o que que sobrou? O V. O V, que na realidade, quem que é? É o 800 dividido pelo tempo. Pelo tempo. Ou seja, toda vez que eu quiser encontrar uma velocidade para essa situação aqui, ó, inversamente proporcional, eu chego naquela expressão algébrica, não é, que determina sempre como eu vou encontrar essa velocidade. Tudo bem ou não? Tudo bem. Só que daí eu tenho certeza que alguém vai colocar no chat a seguinte pergunta. Diga. Já estou prevendo. Sempre é 800? Não. Sempre não Prestaram atenção nisso? Não, depende. Cada situação é uma situação. Aqui é uma proposição em cima desses valores. Desses dados. Ou seja, para essas velocidades, Sim. com esse tempo de viagem. Sim. Então, assim, 800 é um valor fixo? Não. Certo? Nesse contexto, porque a gente tem essa relação, essa razão Sim. entre a velocidade e o tempo, correto? Sim. Mas ele não é um valor assim, se mudasse 100 para 4, não, aí já é outro contexto, Sim. Correto? Por exemplo, então você pega, vou criar uma situação, por exemplo, eu gosto de correr, tá? Eu começo uma corrida fazendo, sei lá, 10 km por hora. Tá? À medida que o tempo vai passando, naturalmente a gente vai cansando. Então, a velocidade ela vai o quê? Diminuindo. Exato. Tá? Então, por exemplo, poderia ser uma outra situação, problema, e aí, naturalmente, não seria os 800. Não seria os 800, tá bem? É uma análise, a leitura que você vai fazer para cada situação. A gente tem o hábito, né, de sempre recorrer ao exemplo, né, e nessa da gente recorrer ao exemplo, acaba se perdendo. Né? Por isso que eu fiz essa pergunta, para eles já ficarem atentos nisso e não usarem o 800 como algo... Não, fixo. Exato. Beleza? Tá bom? Deu para entender? Se vocês forem procurar, e eu espero que façam isso quando terminar a aula, né? Procurem outras opções, procura lá grandezas inversamente proporcionais, você vai se surpreender com a quantidade de atividades, a quantidade de exercícios, né? De aulas, né? Videoaulas também que vocês vão encontrar. Isso que a gente faz aqui não é videoaula, não, tá ok? Bem longe disso. Mas vocês encontrarão aí muitas possibilidades, e é legal que você pesquise, é legal que você assista essas aulas, é legal que você complemente, é legal que você converse com seu professor, com seus colegas, né, para produzir conhecimento, né, extremamente importante. Tá? Vamos dar sequência, Lê? Tá? Vamos nessa. Vamos lá, atividade 1, tá ok? Vamos ver como o pessoal tá assimilando. Tá? Aqui, ó, eu tenho uma tabela e a gente quer que você analise, tá? E responda basicamente como que ela foi formada. Então, eu aqui tenho um A, tá ok? E aqui eu tenho as duas grandezas aí que vão variar, tudo bem? X e o Y. X, 12, 6, 36, 6. Y, 3, 30, 60, 10 e 120. Existe alguma lógica para essa sequência? Ok? Ela é inversamente proporcional. Tá? Explique como que ela foi formada. Assim, ó, professor, foi formada desse jeito, tá? Rapidamente, se você conseguir enxergar, tá? É meio abstrato assim, mas eu tenho uma diquinha para vocês. Organiza, coloca em ordem, tá? essas grandezas. Coloca em ordem o X e coloca em ordem o Y aí, não é? X, Y, Coloca em ordem o X, respeitando o Y junto com ele. Com ele. Isso, proporcionalmente, tá bom? Beleza? Daqui a 2 minutos a gente volta, Alessandra? Tranquilo. 2 minutos a gente retorna.
Olha, Osmar, Oi. eu já tô rindo aqui sozinha, na verdade, porque, ó, por conta daquela história de eu ter dito que eu sabia que teria uma pergunta, Certo. diz a Júlia Yasmin que em breve nos cinemas teremos o filme Prof. Alê a Vidente. Miga, não sei se vai ser bem isso não, mas tudo bem, né? Vamos lá. A Amanda, ela respondeu assim: bom dia, é uma multiplicação. Beleza. O Marcos Henrique, x igual a 3, 6, 12 e 36. Legal. Mas não informou o que aconteceu ali nesses valores. O Nicolas, ele disse que é desproporcional. Então, né, não são grandezas proporcionais. O Davi, ele disse que todo produto, interessante isso, Olha. é 360. Ó, bacana. Ele fez ali as multiplicações Legal. e 300 e... Observou uma coisa legal. Exato. O Roger, ele colocou 2, 360, 180. Então, e a Gabriela, x multiplica Ok. e y não divide. Y divide, mas ela disse que ela ainda está com dúvida. A gente sabia que ainda ia ter um pouco de verdade. dúvida nessas grandezas, né, inversamente proporcionais. Beleza, tá? Lembrando que esse material, ele tá aí, lá no volume 3, ele tá lá na página 70, você pode acompanhar também, tá ok? Então vamos resolver, Alessandra? Qual a primeira coisa que a gente falou? Que a gente ia tentar organizar essa tabela, tá ok? Isso. E foi isso que a gente fez. Então, ó, pegamos, colocamos em ordem. Então, perceba que, ó, esse 3, associado ao x e o y 120, a gente colocou, né, puxamos todo mundo aqui e colocamos em ordem. Ó, tá vendo? Na primeira posição. Primeira posição. Tá? Aí a segunda, né, proporcionalmente, pegamos o 6, que já está na posição correta, 60. Né? 6 está para 60. Né? Lembra da leitura da razão? Tá, ok? O 12 está para 30, tá, ok? Associado naturalmente ao x e ao y. E foi lá o 36, tá? E chegamos no 10, o y. Aí parece que ocorre uma quebra na proporção, né? E eu até entendo que o nosso estudante falou, né? Essa percepção toda aí. Vamos ver como é que fica isso? Tá? Como que ela foi formada? Olha lá. Da primeira, do 3 sobre 20 para o 6 sobre 60, houve um produto, houve uma multiplicação, como o pessoal bem observou, né? Por 2, ó, 3 vezes 2, 6, e o 120, tá ok? Para chegar no 60, a gente dividiu por 2, já que as grandezas são inversamente, beleza? E aí eu vou chamar só a atenção da Maria Eduarda, porque ela até tinha comentado que quando coloca em ordem, ela só errou o valor. Ela tinha dito que multiplica por 3. Que legal. Tem a multiplicação mesmo, mas é por 2. Beleza. Então, o que você percebe? Aí, na linha do x superior, né, a gente sempre vai ter o produto por 2. No caso, por 2. Calma, né? E embaixo, até então, dividindo por 2, olha lá, a mesma situação. Até aí é fácil de visualizar. E eu acho que vocês conseguiram visualizar isso aí. Que o valor de cima é o dobro um do outro. Exatamente. E o do y é a metade um do outro. Agora, imagina assim, ó, se você colocou isso em ordem, você pensou, poxa, professor, mas se eu pegar o 12 e dobrar, não vai dar 36. Pois é. Não é? E agora? Exatamente. E aí o que acontece? Você vai ter que buscar um outro valor que multiplicado pelo x e dividido pelo y, a gente chega no 36 e no 10. E aí você vai ter que pensar aqui, ó. Tudo bem? Olha lá. Vamos resolver? Vamos Olha o que acontece. Ó, olhando em relação ao primeiro. em relação à primeira, em relação à origem aqui, né? Então o que você tem? 3 vezes 12, 12? 36. 36, 12 é terrível. Chegamos no 36. E aí o que acontece? Do 120, aí é que está a curiosidade, você não pode dividir por 2, multiplicar por 1 e dividir por outro. Ok? Tem que ser pelo mesmo valor. O valor tem que ser o mesmo. Ora, percebe? Então, se eu multiplico 36 por 12, eu chego lá, o 3 por 12, eu chego no 36. E se eu divido 120 por 12, eu chego aí aonde? Eu chego no 10. Tá ok? Então, talvez não seja tão fácil de identificar. Essa visualização, essa percepção. Exatamente. Aí você poderia dizer, professor, se tivesse outro número, ele estaria multiplicando por 12, dividindo por 12? Não necessariamente.
né? Exato. Então, é uma análise assim, bastante criteriosa que você tem que ter, né, na hora da resolução do exercício. Diga E aí. querendo ou não, que nesse contexto, pegando principalmente esse tipo de exemplo, que a gente tem dois valores, né, que a gente faz essa relação, a questão do exercitar é o que vai ajudar mesmo em perceber, conseguir perceber que não posso dobrar o 12 para chegar no 36, porque isso daí não acontece, Isso. e procurar um mecanismo para que essa sequência continue tendo essa relação de grandezas inversamente proporcionais. Exatamente. Então, é você analisar, né, passo a passo. Ó, aqui, do 3 para o 6, do 120 para o 60, eu consigo visualizar legal, consigo enxergar, porque é um número relativamente baixo, né, multiplica por 2 e divide por 2. E na medida que ele vai aumentando, você tem que, sei lá, aumentar um pouquinho a sua percepção, ter um pouco essa visão. Exato. E aí, Tudo lembrando também que a ideia do produto do 360, que o aluno respondeu, ela é importante e vai ser usada ainda hoje. Já. Beleza? Tá? Espero que a gente esteja sendo bastante claro. A gente entende aí o grau de dificuldade, né, do exercício. As grandezas diretamente proporcionais, são mais elas são mais São mais fáceis fáceis, de né? entender. É verdade. E as inversamente, a gente sabe que esse primeiro contato gera dúvidas. Gera dúvida. Tudo bem? Mas calma, paciência, né? E a gente vai chegar lá. Exato. Beleza? Vamos na sequência, Lê? Vamos nessa. Atividade 2. Analise a tabela a seguir e responda. Existe uma expressão algébrica para obter qualquer resultado? Lembra lá da velocidade que a gente fez aquele, ó, multiplicamos, um valor vezes o outro, É a mesma tabela do exercício anterior, Mesma então tabela. vocês já têm ela organizada, se Isso. precisar, em ordem Isso. crescente pelo X. Isso. Ó, vamos deixar organizado para eles? Vamos. Olha lá, está organizado. Beleza? Tabelinha Ajuda. está Tá organizada. na ordem crescente pelo Isso, X. tá ok? Então vai aparecer. Então identifica com calma, né, e pensa assim, ó, para eu chegar nessa expressão, eu vou multiplicar quem? O X vezes o Y. Eu não beleza? vou falar nada porque eu não vou dar Tá mais ok? spoiler. Só que aí você tem que achar o valor constante, tá bem? Não entreguei todo o ouro não, tá bom? Exato. Beleza? 2 minutinhos a gente já retorna, gente. Olha, Osmar. Oi, Resposta tem. vamos lá. Dúvidas também. Também. Certo? Imaginava, né? Então, a gente já supõe. Então, por exemplo, a Maria Eduarda, ela falou que todos vão dar 360, Ô, Maria. porque ela deu um exemplo, 3 vezes 120 Legal. é 360. O Tiago respondeu só 30, Aham. ou 36, o Gustavo 30, uma galera colocou só
o 360. A Mariane colocou 360 dividido por y, Opa. certo? X multiplica y divide o Cauã. Cadê? A Isabela, mais duas só, tá? Tá. A Isabela, x vezes 3, y dividido por 120, é o que ela acha. E aí eu vou te colocar uma pergunta que vai ajudar a responder Vamos lá. a atividade. O Nicolas pergunta, como achar o valor do x e do y? Então, Nicolas. É onde a gente quer chegar. É onde a gente quer chegar. Aqui veja que os Exatamente. valores de x e de y já estão considerados. Mas vamos imaginar que houvessem mais valores de x e mais valores de y. Né? Para cada valor de x eu encontro um inversamente proporcional a y. Então, a ideia, Nicolas, né? A ideia, Nicolas, é você encontrar uma expressão algébrica que realmente generalize. Para cada valor de x que eu lanço, eu encontro um valor associado a ele, inversamente proporcional, y. É essa a ideia. E aí, pegando esse contexto e respondendo para a Emily. A Emily colocou, misericórdia, eu não sei nem o que é uma expressão algébrica. Emily. Expressão, e uma galera que eu sei que está com dúvida. Expressão algébrica é quando a gente utiliza letras para representar os nossos valores que não sabemos quais são. Então, quando eu falo numa expressão algébrica, é uma expressão que eu resolvendo e atribuindo alguns valores, que é o que vocês vão ver aqui mais uma vez na aula de hoje, eu consigo valores, algumas letras, que são as nossas incógnitas, eu consigo achar o valor de outras, que é a ideia do x e do y. Tá. Vamos lembrar lá daquele exercício lá da velocidade? Como a gente chegou nos 800, lembra? Fazendo a multiplicação da velocidade vezes o tempo, não era isso? Então, ó, o pessoal já identificou aqui a constante, né, Lê? 360, não é isso? Certo. Então, o que a gente tem aqui, ó? Olha lá na sequência. A gente sabe aqui, ó, por exemplo, x vezes y, olha lá, tá? 3 vezes 120, que é igual a quem? A 360. E isso ela vai se repetir para todos, concorda? Porque a gente não precisa descrever uma por uma, o pessoal já percebeu. Ó, 60 vezes 6, 360, 12 vezes 30, tá? Então, é essa aqui, ó, o DNA da coisa aqui, ó, tá? Ó, a estrutura dela. Que o x vezes o y é igual a 360, constante. E essa já é uma representação algébrica, Emily, correto? Dessa questão. X, que eu não sei quanto é que é, ou melhor, ali eu sei, mas para qualquer valor de x, eu tenho que ter um valor de y, que se eu multiplicar dá 360. Olha lá, a representação, olha lá, diz assim, ó, use a expressão, ó, aqui, ó, com esses dois, vou generalizar, tá vendo? Ok? E aí, na sequência, o que a gente tem? Tá? A gente sabe que o x, vou mudar de lado aqui, ó, que o x vezes y é igual aos 360, tá vendo? Ó, vou colocar meu braço aqui, ó, lá, não vai aparecer. Não é? Olha lá, ó, coloquei aqui, ó. Eles não querem ver seu braço. Faz de conta que ele não existe. Estou pensando que é aquela luz antiga. Não, amigo, é digital essa. Tudo bem, é digital. Tá? Como a gente quer buscar, por exemplo, o valor do y, tá? Poderia encontrar o valor do x. Aqui qual é o objetivo? Isolar o y. Aí eu vou e divido todo mundo por x. O todo mundo significa o quê? Os dois termos, né, da proporção, tá? E aí o que acontece? Dividindo aqui, ó, vai com Deus, foi cancelado. E aí sobrou-nos quem? Que o y, ora, é igual a 360 dividido por x. Para qualquer situação. Criou-se uma situação genérica que serve para todas. Foi o Nicolas. Nicolas, para qualquer valor do x, ó, vamos supor que o x seja 10. A gente já sabe, ó. Você vai pegar 360 dividido por 10, eu encontro o y. E aí o que acontece? Você pode se alongar na condução dessa tabela e encontrar qualquer valor. O objetivo da expressão algébrica é exatamente esse, tá? Criar uma situação que te possibilite ir além, ir adiante, que você generalize, crie possibilidades que não estão aqui. Fala, Lê. Exatamente. Você sabe que o Mateus, ele tinha colocado y vezes x igual a 360 e ele ficou nessa representação. E, Vitória, você percebeu que a ideia não é achar o valor de x e y? Né, que ela perguntou, não é necessário encontrar o valor de x e y, né? Não. A ideia é fazer uma representação algébrica, que o professor fez ali na lousa, que para qualquer valor que eu der para x, eu consigo achar o valor de
Y. Atenta à pergunta. Escrevam expressão algébrica. Beleza? Exatamente. Vamos na sequência? Vamos Atividade 3. A gente quer que você complete a tabela encontrando o valor de A. Beleza, Alessandra? Um minutinho, pessoal. Tranquilo. Tá, acho que tá tranquilo aí, né? Vamos lá? Ó, em 1 minuto, por isso que eu gosto do 7 anos. Boa. A maioria respondeu 180. Tem um 240 perdido por aqui e por ali. Vamos lá? Ora, você lembra disso aqui, ó? Tá? Foi a expressão algébrica, a gente chegou lá na atividade 2, que o y era igual a 360 dividido por x. Perceba que a tabela é a mesma. E aí o que acontece, né? Olha, o que ele está dando assim, ó? Ele está dizendo que o x é igual a 2, ó. Se o x é igual a 2, esse valor desconhecido aqui, A, associado ao y, olha o que a gente tem. Y, na realidade, vai ser o 360 dividido por 2. Ó. Lembrando que ó, o x aqui, ó, ele é o mesmo. Ó. Beleza? Tá? 360 dividido por 2, o pessoal já matou a resposta. Y é igual a 180. Beleza? Na aula de hoje, trabalhamos a habilidade 17, propriedade inversa, aplicação de proporcionalidade. Vai aparecer o QR Code para vocês fazerem uma análise da aula que nós oferecemos hoje, né? Eu e a professora Alessandra para vocês, tá ok? Também é um link, né, Alessandra? Tá? Aparece Isso. o QR Code e um link, e aí vocês acessam e fazem a avaliação da nossa aula. Espero que tenham gostado, tá ok? Dúvidas naturalmente acontecem, né? A gente não consegue transmitir tudo que tem que ser feito, né, dentro desse tempo, mas existe aí toda uma estrutura, né? Você faz parte dela, o seu professor, a escola, a família, enfim, todos fazem parte desse processo. Beleza, Alessandra? Gustavo, para que você vai usar isso na vida? Se você tiver uma empresa, eu espero que você entenda bem isso para você não ter prejuízo. Porque se você vender muito e lucrar pouco, você vai à falência. Vai por mim. Galera, muito obrigada. Até a próxima aula. Não esqueça de deixar suas dúvidas. Osmar, valeu. Valeu, Alessandro. Obrigado. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.